Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje é sábado, nós estamos concluindo a terceira semana da Quaresma. O tempo vai passando e nós cada vez mais estamos nos aproximando do grande mistério da Páscoa. E esse tempo, desde o início, nós estamos sendo chamados para uma conversão, para voltarmos ao Senhor, para de fato fazermos um caminho de escuta da palavra de Deus, para nós nos exercitarmos na esmola, na oração, no jejum, para que possamos transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Hoje a antífona da entrada, assim nós rezamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem te perdoa todas as ofensas. É o Senhor que nos perdoa. É Ele que nos dá a graça de nós podermos recomeçar, não somente curando as cicatrizes, mas renovados. Na primeira leitura de hoje, nós temos da profecia de Oséias uma oração litúrgica, que começa com a primeira parte, que o povo diante de Deus reconhece os seus pecados, e depois o sacerdote que responde com a segunda parte da leitura, que é a resposta do Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Então o apelo é de uma volta ao Senhor, mas uma volta que é retornar ao ponto de partida, aonde o nosso coração pulsava de alegria neste encontro com o Senhor. Então eles consideram que é uma volta para um ponto seguro de encontro. Em 2 dias nos dará a vida, e do terceiro dia há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias regam o solo. Então a certeza de que eles vão ao encontro do Senhor como que para um compromisso marcado. Se volta e se encontra. E agora vem a resposta do Senhor. Como vos tratarei, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Ou seja, é um amor passageiro, um amor que não se pode confiar. Diante daquele povo que diz assim, nós voltaremos, o Senhor vai dizer, não é verdade, vocês não serão fiéis. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. Ou seja, que eu diversas vezes, o Senhor dizendo, falei, indiquei os caminhos a seguir, o caminho de conversão de volta ao Senhor. E que adiantou? De novo, se voltou ao pecado, se distanciou de Deus. Então agora o Senhor acrescenta, o que Ele quer? Não são holocaustos, sacrifícios, mas quer o amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amor e conhecimento de Deus. E a expressão para dizer conhecimento é experiência. Uma experiência de Deus, que é uma experiência densa de amor. Deus está dizendo para o seu povo, não me basta a vossa boa intenção. Fala para aquele povo de Israel com um coração duro, um povo que é teimoso, e fala para nós também, que não nos basta a nossa boa intenção, mas que Deus quer amor, que é o conhecimento de Deus. Então, hoje nós temos mais uma vez o Salmo 50. Tende piedade, purificai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Então o reconhecimento de que sou pecador e que diante de Deus eu suplico o seu perdão, para que o Senhor me transforme. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta o sacrifício, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Então esse arrependimento se torna uma oração. Senhor, meu coração está sofrido e está arrependido. Tende pena, tenha piedade. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E acertareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Mais uma vez nós encontramos aquela expressão do Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Não fecheis o coração. Quando o nosso coração não se abre para a ação de Deus, quando o nosso coração não se abre para o perdão do irmão, para aceitar os nossos limites, a nossa condição, o nosso coração vai endurecendo.
vai se tornando um coração de pedra. E assim como naquele lugar de Meriba, em que o povo não escuta o seu Senhor, nós podemos ir nos transformando. Não fecheis o vosso coração, assim nos diz o Senhor. Hoje o nosso evangelho é de Lucas. Jesus conta uma parábola muito interessante, porque é destinada a quem? Para alguns que confiavam na sua própria justiça, na sua própria santidade e desprezavam os outros. Então aqui estão dois erros. Aquele que confia nos seus próprios méritos para chegar à salvação, na sua própria santidade e não ver a graça, a ação de Deus, e que se sente, porque se vê como santo, se sente no direito de desprezar as outras pessoas. Então Jesus vai contar a parábola daquele fariseu e do cobrador de impostos. Quem é o fariseu? O fariseu é aquela pessoa que cumpre, ele vai dizer na parábola de hoje, tudo aquilo que prescreve a religião. E o cobrador de impostos era considerado o pecador público, que não podia participar dos momentos de oração, que não podia ser acolhido na casa de um judeu. Então o fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou eu como os outros homens, ladrões, desonestos, adultos, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Então, no centro dessa sua oração, quem é que está? Eu. Então, eu tenho direito. É o evangelho que vamos ouvir daqui a poucos dias também, do filho mais velho da parábola, do filho pródigo, do pai misericordioso, que eu. Então, no centro dessa experiência de fé está a própria pessoa, que ela se sente tão santa, tão justificada, que então, diante de Deus, não é ela que tem um dever de gratidão, é Deus que deve para ela alguma coisa. Senhor, eu tenho feito tudo tão certinho nesta vida que eu tenho direito à salvação. E então agora, o cobrador de impostos, porém, ficava à distância. Não foi como o fariseu, lá perto do altar, mas ficava à distância. O pobrezinho não podia nem entrar no templo ou na sinagoga. E nem se atrevia a levantar os olhos. É um homem consciente do seu pecado. E ele vai dizer: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Há uma pessoa que tem uma oração assim, ela tem um sentimento de quê? De que falta alguma coisa na sua vida. Falta santidade, falta conversão. E isso quem é que pode dar? Deus. É a misericórdia de Deus. Tende piedade de mim, Senhor. Então, é esta consciência que deve ter a pessoa que reza. Que Deus não é devedor nosso, porque nós somos santos, mas sim é um Pai misericordioso que nos acolhe. Eu vos digo, este último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado, o outro não. O que é voltar para casa justificado? Veja que no início, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça, na sua própria santidade. O cobrador que não confiava na sua própria justiça, volta para casa justificado, santificado. O que é o santo? É aquele que tem uma justa relação com Deus. Por isso, justificado, que coloca Deus no lugar certo. E esse cobrador de impostos, e não o fariseu, é aquele que tem uma sã relação com Deus. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus caros irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus bate à porta do nosso coração, para que nós, ouvindo essa palavra, façamos um caminho de conversão, para que voltemos ao Senhor com o coração contrito. E a riqueza da palavra de Deus nos fala de uma assembleia que diante de Deus confessa o seu pecado, mas tem a arrogância de pensar que Deus vai acolher se ela fizer um caminho de volta ao Senhor e que Ele vai estar lá no horário combinado. E o Senhor vai dizer: o que eu quero não é o sacrifício e o holocausto, eu quero o amor. E depois, o outro que na parábola de hoje pensa-se tão um pecador, mas é aquele que é acolhido, porque tem a simplicidade de coração, essa que todos nós devemos buscar. Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da Quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Os sacramentos pascais são os sacramentos da iniciação.
o batismo, a crisma, a Eucaristia. Que nós possamos reviver essa dimensão na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.